Vejam esse caso clínico, uma paciente de 42 anos, feminina, médica, veio para mim encaminhada com pedido de elastografia por um hepatologista. Pedido simples, elastografia hepática. Ela tinha um diagnóstico de hepatite autoimune já há 2 anos e desde então ela vinha fazendo tratamento com prednisona e azatioprina. Apesar de vir reduzindo a dose da prednisona, esse é o objetivo do tratamento da hepatite autoimune, aumentar a dose da azatioprina e baixar de prednisona, mas ela ainda estava usando 5 miligramas de prednisona e azatioprina 100. Fiz avaliação multiparamétrica, como de rotina. Esse paciente, então, tinha uma quantificação de esteatose. A gente não vai abordar nessa masterclass, porque não é possível, mas também a gente faz 5 medidas, tem a técnica, tem as tabelas. A quantificação da gordura hepática dela deu 5%, isso é compatível com a ausência de esteatose, vejam que está azulzinho aqui, e cada aparelho tem o seu quadro, né, gente? Aqui nesse aparelho é azul, mas enfim, dependendo da marca, é uma janela um pouquinho diferente, mas se faz da mesma maneira com todos. Na elastografia, fiz, então, 5 medidas, um mapa de qualidade bom, vejam que aqui ficou vermelho, por quê? Porque é vaso, então, onde tem vaso, não é um local bom para a gente medir, a qualidade da imagem é ruim, eu escolho a área mais verdinha, que a imagem tem uma qualidade maior, e o resultado aqui, ó, 6,2 quilopascais numa medida, 6,0 quilopascais em outra medida, 6,0 em outra medida, e o resultado final da mediana, após 5 medidas, foi 6,1 quilopascais. E o IQR da mediana de 3%. Ora, 6,1 quilopascais. Descarta doença hepática crônica avançada. Vai dar no máximo ali F1, F2, talvez, em algum aparelho. E a qualidade do meu exame foi boa, porque eu poderia até 30%, e a variabilidade foi apenas de 3%. Como é que fica essas tabelas no meu laudo? 6 quilopascais, bom, é maior do que 5, mas é menor do que 9. Então, na ausência de outros sinais clínicos, descarta a cirrose. Na tabela Metavir desse aparelho utilizado, deu F2. Ó, entre 5,9 e 7,6 já é um F2, não é mais F1. E na regra dos 4, descarta a doença hepática crônica. Essa tabela é a mesma essa tabela. Só mostrei aqui para vocês verem como vai no laudo. Mas olhem o ultrassom modo B dessa paciente. Claramente ela tem uma doença hepática crônica. Vejam a superfície serrilhada, parênquima finamente heterogêneo. Olha a veia hepática esquerda como tem a parede também mais serrilhada. Vejam aqui nesse corte em que com o eixo longitudinal do rim direito. Vejam como a gente percebe aqui esse serrilhado da superfície. Isso é um achado inequívoco de doença hepática crônica. Eu posso não saber a etiologia, no caso dela, eu sei que ela tem doença autoimune, mas eu preciso laudar esse achado. Vejam o segmento 4, como mede 2,3, e a gente sabe que os pacientes com cirrose, esse lobo quadrado, ou segmento 4B, ele deve ser maior do que 13,5. A superfície aqui já as fissuras já um pouquinho mais alargadas. A veia esplênica com 10 milímetros, o normal é até 9. A veia porta normal, com 11, tá normal. E a veia mesentérica superior com 9,9, está ali no limite, né? O normal é até 9. O baço, 13,3. Para uma paciente pequena, baço de 13,3 já é aumentado para o tamanho dela. Então, como é que é esse laudo? Como é que eu vou reportar? A elastografia dela deu 5 quilopascais. Eu preciso colocar no laudo que o fígado tem um lobo direito normal, mas atrofia do segmento 4, que mede 2,3 centímetros, a superfície é irregular e o parênquima heterogêneo, achados relacionados ou achados característicos de hepatopatia crônica. Hepatopatia crônica aqui como sinônimo de cirrose. Não tem sinais ao modo B de esteatose e não encontrei nenhuma lesão focal no fígado. A veia porta mede 11,8, a veia esplênica 10, quer dizer que está aumentada, e a mesentérica 9. O baço 13,3. E não tem ascite. Resultado da quantificação da esteatose, que eu faço de rotina, faço sempre avaliação multiparamétrica do fígado, menos de 3%. Então, tem um fígado morfologicamente característico de cirrose, não tem gordura nesse fígado, nem com a tecnologia de quantificação, e a elastografia deu fibrose grau 2 e descarta cirrose.
E agora, como é que eu vou concluir um laudo desse? Que uma coisa, o modo B me diz uma coisa e a elastografia diz outra. Eu preciso colocar que o paciente tem hepatopatia crônica, a veia esplênica e o baço estão um pouco aumentados, isso já pode traduzir, inclusive, hipertensão portal, não tem esteatose, não tem nódulo, e os achados da elastografia são compatíveis com fibrose grau 2, mas eu preciso colocar essa observação, e essa observação ela é a parte mais importante desse exame como um todo, que é, apesar do valor da rigidez ser compatível com F2, o fígado tem característica morfológica de F4. E esse valor baixo da rigidez, eu sei que é por quê? Porque o fígado está menos inflamado, porque a paciente está em tratamento. É a mesma coisa que nós falamos da esteatose. Se fez cirurgia bariátrica, se usou semaglutida, que é o Ozempic, ou se fez, tratou seu colesterol, está fazendo atividade física, fazendo dieta, e ela reduz 10% do peso, a esteatose vai desaparecer. Mas se ela já é cirrótica, ela vai seguir sendo cirrótica. Só que o valor da rigidez vai cair muito, porque esse fígado desinflamou. É o mesmo que acontece nesse caso dessa minha paciente. É uma hepatite autoimune que está sem um fator inflamatório ativo, porque ela está tratando, e o valor da rigidez veio lá para baixo. Então, vejam a importância desse conhecimento. E, de novo, um laudo desses, qual é a regra básica de quem faz elastografia no bastantão? F2. Essa paciente tem uma fibrose grau 2. Então, a gente tira ela a chance do diagnóstico de cirrose, que foi visto só por ultrassom. Essa paciente não tinha um diagnóstico de cirrose. Além de ela já ter feito vários ultrassons que não colocaram cirrose no laudo, ela estava tranquila por não ter uma doença hepática crônica tão avançada e achou que a sua hepatite autoimune, isso que ela é médica, achou que a hepatite autoimune estava bem controlada. E está controlada, mas ela já tem cirrose. Então, essa é uma informação importante. E esse caso é particularmente interessante porque ela precisou fazer uma colestectomia. E vejam a característica do fígado na videolaparoscopia da colestectomia. É um fígado granular, é um fígado macroscopicamente clássico de cirrose. Entendem agora por que esse fígado a gente vê heterogêneo no ultrassom e nós só devemos laudar como heterogêneo um fígado que é assim? Porque o heterogêneo é igual a cirrose. Então, na elastografia, o resultado dela deu F2, a classificação de Metavir. O que nós aprendemos com esse caso? Nunca laudar apenas elasto, sem ultrassom modo B. Ultrassom com cirrose no modo B e a elastografia com valor baixo, sempre colocar no laudo uma observação no final que a paciente necessita fazer rastreamento com ultrassom de 6 em 6 meses, porque ela é cirrótica. E que o tratamento da doença base, que no caso foi hepatite autoimune, determina o resultado da elastografia que é subestimado. E lembra que eu disse para vocês como é arriscado nós subestimarmos o laudo? Superestimar não é um grande problema, mas subestimar, como nesse caso, sim.